E aí, pessoal, boa noite. Hoje é dia 5 de 4 de 2024, né? E eu tô aqui. Amanhã eu tô de folga, né? Então amanhã não tenho. Amanhã eu vou passar o dia, graças a Deus, em casa, descansando. Então eu decidi vir aqui, né, e falar um pouco, gente, de um assunto bem interessante, bem importante para mim, que é a minha trajetória profissional. Eu sempre acho que isso foi, esse lado profissional, né, sempre foi algo muito importante para mim. Tanto que, quando eu terminei meu ensino médio, eu quis logo entrar no mercado de trabalho, porque era tudo que eu queria, era uma forma que eu via de mudar de vida, era tendo acesso ao mercado de trabalho, tendo acesso ao meu primeiro salário, tendo acesso a dinheiro que pudesse mudar a minha realidade atual, minha realidade de vida, né? E aí eu vim de uma família, né, gente, que sempre foi muito difícil, tudo que se ia conquistar, se conquistava com muita dificuldade. Tudo era muito difícil, conseguir um emprego era difícil, estudar era muito difícil, se manter era muito difícil, questão financeira era muito difícil. Então a gente, né, que vai crescendo num meio que sempre vê que tudo é muito difícil, né, a gente vai começando a absorver isso pra gente. Só que eu sempre decidi, a minha forma, né, de ver essa realidade era tentando não absorver, não atrair para mim isso. Então eu tentei ser diferente. Então quando eu terminei o meu ensino médio, eu fiz um curso técnico, fiz alguns cursos profissionalizantes e tentei o mais urgente possível me inserir no mercado de trabalho. Justamente para isso, para que a minha realidade fosse diferente. E aí foi basicamente o que aconteceu. Por incrível que pareça, né? E graças a Deus, tenho muita gratidão por isso, que tudo foi acontecendo assim, como um processo perfeito, um passo a passo perfeito. Que eu terminei meu ensino médio, que eu terminei meus cursos profissionalizantes e técnicos e automaticamente eu me direcionei para o mercado de trabalho. A princípio, eu fui trabalhar na clínica da minha tia. Nessa clínica, a minha tia, ela me pagava R$ 300. E aí eram os R$ 300 que eu chegava cedo, que eu fazia parte da limpeza, fazia parte do atendimento, do caixa, da venda, da captação de cliente, porque era uma clínica de estética, né? Tinha que correr atrás dos clientes, fazia de tudo um pouco, né? E o que ela podia me ofertar no tempo era R$ 300. Como eu falei para vocês que eu tinha esse instinto de sempre querer trabalhar, eu não queria ficar em casa, eu aceitei o serviço, né? Até porque é uma oportunidade. Talvez não uma oportunidade financeira, mas uma oportunidade de aprendizado, né? De se desenvolver na comunicação, na habilidade com venda, com tudo. E aí aceitei, só que eu aceitei com a condição de que se aparecesse algo melhor, eu iria, né? E aí foi o que eu fiz, não cruzei os braços e aguardei o algo melhor bater na porta. E aí toda a oportunidade que eu tinha, eu tava já com meus currículos impressos, né? E aí a única experiência que eu tinha no mercado de trabalho era essa, que a minha tia tinha me ofertado, me proporcionado. Então, fiz os meus currículos e sempre as oportunidades que eu tinha, eu entregava esse currículo. Em vários lugares, em lojas, em supermercado, comércio, concessionária. Fazia, né, as entregas, né, com a esperança, expectativa de que um dia fosse dar certo, né, eu pudesse ser chamada. E aí eu lembro que a minha tia, ela tinha parceria com uma biomédica. Essa biomédica, o nome dela era Kelly. E todas as vezes que ela ia atender lá, eu sempre fui muito comunicativa e eu sempre perguntava para ela: "E aí, Kelly, tu não conhece ninguém que está precisando de uma pessoa para fazer atendimento, essa parte de venda?" Iniciar dessa forma. E aí eu lembro que a Kelly, né, fazia atendimento na clínica da minha tia, porém ela estava trabalhando em uma outra clínica, uma franquia que tinha inaugurado aqui em São Luís. Essa franquia era nova aqui. O serviço que eles ofereciam como carro-chefe era a depilação a laser, né, a depilação definitiva a laser. E era novidade no tempo, quase não se tinha, né, clínica de depilação a laser aqui. E aí, o que aconteceu? Tava tudo novo aqui, tudo do zero, e aí eles estavam nessa parte de recrutar, né, de
desenvolver os profissionais para trabalhar nessa clínica. E eu lembro que ela comentou comigo que a recepcionista não estava se enquadrando no perfil. E aí eu vi a oportunidade de entregar meu currículo para ela e falar, que ele tenta para mim então, se não tá dando certo, né, de repente pode dar certo comigo. E aí foi que, passando alguns dias, me chamaram. Na verdade, ela entrou em contato comigo e falou, Raíssa, realmente a recepcionista que tá aqui não tá se dando certo. E aí eu falei de tipo pro diretor da franquia, que estava no tempo, né, para acompanhar os primeiros passos, e ele quer conversar contigo. E aí, imediatamente ele marcou uma entrevista comigo e eu fui, né, gente, muito ansiosa. Fui muito ansiosa e fui, só queria ir. E aí fui, quando eu cheguei lá, tive o contato com esse diretor, que por sinal ele era bem exigente, né, ele queria uma pessoa pronta ali, completa, que soubesse comunicar, que soubesse falar, que soubesse tratar bem as pessoas. Esse era o principal ali para se enquadrar, né, no perfil. E eu não sabia nada disso, embora eu tivesse ali a experiência com minha tia, né, na clínica da minha tia, mas lá era uma coisa muito informal. E aí eu precisava ter uma certa postura, ter uma certa ser desinibida, né, para falar, e nada disso eu tinha. E aí eu entrei lá na sala, comecei a conversar com ele, muito nervosa, muito travada, né? Mas fui falando para ele sobre a minha situação, de trabalhar na clínica da minha tia, mas que com combinado com ela de que quando aparecer uma oportunidade eu iria. E aí ele percebeu que eu estava um pouco bloqueada, entendeu? E aí quase que não dava certo. O que foi dar certo foi a minha curiosidade de perguntar, assim, tinha uma parede lá na sala e nessa parede tinha as fases do pelo, o processo, a ciência do pelo, da depilação a laser. E aquilo ali chamou minha atenção. E aí eu resolvi perguntar para ele, mas e aí, afinal, o que a Diolaser oferece? Aí o nome da empresa era Diolaser. O que a Diolaser oferece? O que é esse serviço que ela presta? E aí, simplesmente, o diretor começou a me dar uma aula, né? Me dar uma aula do serviço, da ciência do pelo, da depilação. Isso aí para ele chamou um pouco a atenção. E aí ele, poxa, menina, eu acho que ele pensou dessa forma, né? Menina curiosa. Essa curiosidade é algo que tem que ser levado em consideração. Então, antes disso, ele já tinha falado para mim que ele me ligaria. Aí eu te ligo qualquer coisa. Porém, quando eu comecei a sentir a curiosidade de entender lá o processo, e aí ele falou assim, se eu te chamasse para vir amanhã fazer um experimento aqui, um estágio, tu viria? Eu falei, sim, viria, eu estou disponível. Foi o que aconteceu. No dia seguinte eu fui, e aí, muito apreensiva, né, mas muito empolgada, muito animada que fosse dar certo, né, afinal seria o meu primeiro emprego, né, que eles iriam assinar, que eu iria ter a minha carteira assinada, ganhar um salário, só queria um salário mínimo, tá, gente? Então, tava bem empolgada para dar tudo certo lá. E aí eu fui no dia lá, ele fez um treinamento comigo, da forma que eu tinha que receber os clientes, da forma que eu tinha que atender. E aí aquilo ali para mim foi muito mecânico, né? Foi muito robotizado, até porque tratar as pessoas bem, assim, era uma coisa que fugia da minha realidade. Ser cortês com as pessoas. E aí eu fazia aquilo ali de uma forma muito forçada. Olá, muito bom dia. Você aceita entrar, tomar um café, fique à vontade. Então, todas essas falas eu tinha que falar para os clientes, né? Eu tinha que passar para os clientes. E aí eu fazia de uma forma muito bloqueada, porque eu não fazia espontâneo, porque não fazia parte da minha realidade. Porém, eu tive que fazer. E aí eu fui fazendo. E no começo, né, foi difícil, mas aí quando a gente vai buscando, né, a gente se aperfeiçoa, vai melhorando. E foi o que aconteceu. Aí, só que assim, eu tava muito apreensiva de eles não me aceitarem, né? Por eu estar muito envergonhada, por eu ser muito, não ter experiência, não saber me comunicar, eu não sabia falar. Nesse tempo eu não sabia falar. E aí tudo isso eu fui aprendendo lá, né, na experiência que eu tive. E aí, tudo que eu queria era fazer alguma coisa que pudesse chamar a atenção deles, né? Para que eu me mantesse no trabalho. Até porque, a princípio, eu ainda não sabia me comunicar, ainda não sabia receber cliente, ainda não sabia ser cortês. Então, isso foi descartado, a forma que eu tinha para chamar a atenção deles dessa forma.
Então eu comecei a pensar no que eu podia fazer para chamar a atenção deles. E aí eu decidi pegar os panfletos que estavam lá, falando sobre os serviços, falando sobre o laser, falando sobre os protocolos. E aí eu falei, eu vou ter que entregar isso aqui na porta, tentar botar alguém para cá, para dentro da empresa, da clínica. E foi o que eu fiz, peguei todos os panfletos que tinham lá e comecei a entregar lá na porta. E aí o que eu falava? Muito bom dia, somos novos aqui, né? Esses são os serviços que a gente oferece e nossa avaliação é gratuita. Você tem interesse em fazer uma avaliação sem custo? Tomar um café, e aí as pessoas começaram a entrar. Sei que, resumindo, no meu primeiro dia de trabalho eu coloquei muitas pessoas para dentro da clínica. E aí dessas muitas que entraram, a maioria fechou, a maioria sentiu interesse, deixou contato, entendeu? Começou a criar vínculo e afinidade com a clínica, que era nova em São Luís. E aí foi uma forma que eu fiz de conseguir chamar a atenção, né, do chefe, que era o dono da franquia, do meu chefe, e do diretor que estava lá observando, né, se eu estava me saindo bem. E aí, por incrível que pareça, né, no final do dia eu tive um excelente resultado de que eu tinha me saído muito bem. Eu lembro que o meu chefe, né, ele ficou tão feliz, assim, tão eufórico, tão empolgado, que ele falou pra mim que no outro dia já era pra eu levar a carteira que ele já iria assinar. E isso aí pra mim foi maravilhoso. Lembrando, gente, que eu já orava, né, já pedia pra Deus por esse serviço. Então, eu vejo que foi algo de Deus, né? Que tinha propósito de tudo que acontecer. Aconteceu conforme Deus planejou. E aí eu sei que ele falou, no dia seguinte você já pode trazer sua carteira, que eu vou assinar sua carteira. E eu fiquei muito feliz, agradeci demais, né? E aí eu lembro que nas primeiras semanas ainda não tinha dinheiro para ir para comer. E eu lembro que eu conversando com o meu chefe, ele botou uma confiança tão grande em mim, que eu conversando com ele lá na recepção, e ele falou assim: Raíssa, tu tem dinheiro para comer e para pagar passagem? Eu falei: não, seu Dalton, o nome dele. Falei: não, seu Dalton, mas eu vou me virar, vou me desenrolar. E eu lembro que nesse dia ele tirou, né, um bolo de dinheiro do bolso, e ele me deu exatamente R$ 450. E esses R$ 450 que ele me deu foi só para comer e para pagar passagem, que não chegava nem aos R$ 300 que eu recebia de salário, né, na clínica que eu trabalhei com a minha tia. E aí aquilo ali me gerou assim um sentimento de gratidão, né? Um sentimento de querer retribuir aquilo que ele fez por mim. Assim, eu vi aquilo como uma coisa muito grande. E aí eu falei, cara, eu preciso recompensar, eu preciso mostrar o meu serviço, eu preciso dar o meu melhor. E foi o que eu fiz, né? Eu entrei na empresa tentando mostrar um diferencial, né? Que era levar as pessoas para dentro da clínica para fechar pacote. E aí eu fiz isso no primeiro dia de trabalho e todos os dias que eu trabalhei lá. Durante meus 5 anos eu fiz isso com muita garra, com muita energia, com muita determinação, porque eu sempre botava na minha cabeça: todos os dias eu vou ser a mesma pessoa que eu fui no primeiro dia de trabalho. Isso é uma coisa muito importante quando a gente entra na empresa, porque às vezes a gente está precisando daquele serviço, está precisando daquele salário, e a gente se dedica a dar o nosso melhor. Só que o tempo vai passando, a gente vai sentindo ali uma certa confiança, uma certa estabilidade, e a gente começa a relaxar. Então o segredo é sempre botar na cabeça que a gente tem que trabalhar todos os dias da mesma forma como a gente trabalhou no primeiro dia de trabalho. Que eu sei que a gente deu alta dedicação ali, se esforçou muito para dar o melhor. Então eu sempre faço isso, até hoje, em todas as empresas que eu passo, eu faço isso. Hoje eu não estou no meu melhor dia, mas eu vou dar o meu melhor. Eu sempre penso dessa forma e dá certo. No final do dia eu consigo entregar os meus indicadores, consigo entregar o meu serviço e dá sempre certo. Então, é uma dica aí pra vocês. E aí, continuando, né, gente? Fui me desenvolvendo no serviço, houveram algumas dificuldades, né, gente? Porque eu entrei crua, não entrei completa, não sabia muita coisa. Tudo que eu aprendi, tudo que eu fui desenvolvendo, fui lá. Os meus chefes, eles investiram muito na gente, né? Tanto na recepção quanto na parte mesmo das esteticistas lá que faziam serviço. Ele investia muito, proporcionava cursos para melhorar o nosso desempenho com venda, com atendimento.
com marketing, com tudo. Então, ele investia muito na gente, ele acreditava muito, né? Que a gente fosse dar um retorno muito positivo, então ele investia mesmo com curso, com treinamento, com capacitação. E aí eu sou muito grata por isso, né? Porque tudo que eu aprendi eu levo até hoje para minha vida. E aí eu fui me desenvolvendo, gente. Houveram dificuldades, tiveram pessoas lá que acabaram dificultando o meu processo, né? Viram essa fraqueza em mim e tentaram, assim, me queimar, né? Passar uma imagem ruim minha para os meus chefes, né? Só que eu sempre mostrava o contrário, né? Sempre me dedicava, sempre mostrava meu serviço como ele deveria ser. E aí, o bem, né, gente, ele sempre vai prevalecer. Então, quando tu faz o teu melhor ali, tu sempre vai ser reconhecida por isso. E eu sei que com as dificuldades que teve, eu evoluí, né? Eu melhorei, fui melhorando, fui evoluindo lá e foi dando tudo certo. Só que aí resumindo, passei 5 anos lá, só que chegou um certo tempo que eu comecei a não saber mais lidar com o processo de trabalho, não sabia mais lidar com atendimento, com venda, que tudo aquilo ali parece que estava me sobrecarregando. Eu criei tipo um esgotamento ali por conta do trabalho, e isso aí foi mexendo com o meu psicológico, minha saúde mental, e até que eu decidi, botei na minha cabeça que eu não queria mais ficar lá. Só que assim, sempre muito grata assim por tudo que meus chefes fizeram por mim, eles eram como pais, eles faziam coisas assim para mim que nem um chefe normal faria por um funcionário. Então eles fizeram por mim, eu sou muito grata até hoje por isso. E aí começou a ter uma fase ruim para mim, né, uma crise, e aí eu quis de fato sair. Não por eles, porque eles sempre foram excelentes pessoas para mim, mas porque eu vi ali que eu não estava mais sabendo lidar com o trabalho, que eu não estava mais sabendo me inserir com a equipe. E aí eu comecei a trabalhar em função disso, de sair. Aí o que aconteceu? Talvez, possivelmente o meu chefe percebeu, né, esse estresse em mim por conta do trabalho, e ele me transferiu para uma unidade em Imperatriz que estava se iniciando lá, me propôs passar 3 meses, passei os 3 meses lá, foi bom, descansei mais a minha cabeça, me afastei mais assim do estresse, da movimentação que estava nas demandas da unidade de São Luís e tal. Só que aí o tempo lá foi passando, os 3 meses foram passando, e eu comecei a botar na minha cabeça que eu tinha que voltar para São Luís, e quando eu voltasse eu não poderia permanecer, porque já era uma decisão minha de não permanecer, mesmo meu chefe sendo muito bom, mesmo eles me garantindo uma estabilidade no serviço, mesmo com todos os benefícios que eu tinha lá, eu comecei a sentir um incômodo, né, para sair. É como se tudo aquilo, né, tivesse me colocado numa zona de conforto, onde eu não estava mais conseguindo ver evolução em mim, assim, melhoria, portas de melhorias. Então, começou a me incomodar ao ponto de que eu só iria melhorar e evoluir se eu saísse, né? E aí eu decidi que eu queria sair. A princípio eu ia sair para ficar desempregada, porque não tinha nada em vista, mas Deus é tão bom que quando eu voltei de Imperatriz para cá, depois de 2 dias em São Luís, apareceu uma proposta de emprego, né, para a área da Vale, na função de observadora de espaço confinado. Eu não sabia, não tinha conhecimento sobre essa função, mas eu aceitei, até porque era a única coisa que tinha no momento para mim. Então, como aconteceu muito rápido, entrevista, processo de contratação foi tão rápido que eu não pude voltar na clínica e explicar a situação para o meu chefe e me despedir da forma devida. Então, eu acabei falando com ele por telefone, dizendo que, agradecendo por tudo que eles tinham feito por mim, né, pela oportunidade, por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditou, né, por ter apostado em mim, né, e eles foram essenciais no meu processo de evolução como profissional. E aí fiz lá os meus agradecimentos, mas precisei me despedir, né? E precisei adiantar o trâmite lá, os processos burocráticos para ir para outra empresa. Foi que eu entrei na área da Vale como observadora de espaço confinado. Também foram muitos desafios que eu tive lá, né? Mas aí com esforço a gente sempre consegue se adequar aos processos. A qualquer situação a gente consegue se adequar quando a gente se esforça, quando a gente corre atrás, quando a gente busca.
foi o que aconteceu? Comecei a me adequar ao trabalho, aprendi a trabalhar na função lá de observador de espaço confinado, apareceram outras propostas lá, até que eu vi, né, uma porta de entrada para trabalhar na minha função, no curso que eu tinha feito de técnico de segurança do trabalho. E aí, como eu vi uma oportunidade muito grande de entrar para essa área, fui começando a trabalhar, começando a me comunicar, buscar por oportunidades. Resumindo, passei 8 meses na função de observador de espaço confinado, terminou o contrato, passei 3 meses em casa e depois desses 3 meses fui chamada como técnica de segurança na Alumar. Eu passei 1 ano na Alumar, né, na função de segurança do trabalho, 1 ano e alguns meses. Nesse tempo de 1 ano e alguns meses, eu trabalhei em 2 empresas lá na função de técnica de segurança. Aí apareceu a proposta para ir para a Vale, porque eu decidi que eu queria sair da Alumar. Por que eu decidi que eu queria sair da Alumar? Porque eu já não estava mais me adaptando com o ambiente lá, que é um pouco crítico, né? Um pouco nocivo, né? Em relação a riscos de produto químico, risco de acidentes altos. E aí, como eu já estava incomodada com aquilo, né? De estar sempre abafada ali com muito EPI, aquelas coisas me incomodando. Toda a área que eu ia era um risco diferente e alto. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar na Alumar. E aí comecei a mover os pauzinhos, mexer os pauzinhos para outras oportunidades. Quando eu saí de lá, eu ia pro trecho, trabalhar no trecho, para fora aí, pros interiores, né? Para ganhar dinheiro e experiência e conhecimento. Porém, Deus é tão bom que apareceu uma oportunidade para mim na área da Vale, né? Numa empresa muito boa, que é a que eu estou atualmente, é a Lucena, uma empresa muito boa, com a cultura de segurança muito tranquila, onde eu botei na minha cabeça que eu podia ficar por alguns tempos, né? Até eu me estabilizar na função, na área que eu realmente quero, que é a área do meu empreendimento, do meu negócio. Então, toda essa trajetória minha de trabalho, gente, que eu já tô falando aqui de uma forma bem acelerada e resumida, né? Foi muito importante, assim, eu amadureci muito, evoluí muito como pessoa, como profissional, como ser humano. E sempre avaliando, que eu sempre me dedicava, sempre estava o meu melhor, sempre tentava ser a melhor profissional. E o melhor ser humano também, né? Porque a gente precisa ter a arte de lidar com pessoas. E aí comecei a botar na minha cabeça que eu fazia tão bem para uma empresa que porventura eu poderia fazer tão bem para mim. Então eu comecei a me incomodar o sentimento de querer ter um negócio, né? De querer oferecer um serviço para alguém, oferecer um atendimento para alguém que eu já oferecia com qualidade, então eu queria oferecer para mim, né? Um serviço que fosse meu e que eu ia oferecer muitíssimo bem, porque eu sempre ofereci em todas as empresas que eu passei. E aí, em 2022, há muito tempo eu já colocava no papel, só que em 2022 se materializou. Sempre dizia que ia dar certo, que ia dar certo, que ia dar certo, e nunca deu. Então eu comecei a pensar, né, de como eu me inseri, de como eu iria me inserir no mercado como dona do meu negócio, né? E aí, voltando alguns anos, lá na minha adolescência, em 2013, eu morei com uma tia que tinha um salão de beleza. E aí ela me ensinou todos os procedimentos de salão de beleza. E aí comecei a criar gosto, né? Criar jeito para trabalhar com cabelo. E aí trabalhei com ela, tive essa experiência com ela lá na minha adolescência, em 2013. Porém, eu levei isso pra mim, porque tudo que eu aprendi eu fazia no meu cabelo e tal, e comecei a conhecer sobre cabelo, sobre procedimentos, sobre as coisas, fazendo em mim. E aí eu criei uma habilidade tão grande que eu coloquei na minha cabeça que eu poderia abrir uma coisa voltada para cabelo. E aí, o que veio na minha cabeça é que eu queria trabalhar com aplicação de mega hair, porque a questão de rentabilidade é muito grande, o retorno é muito rápido. Só que, como aqui na minha cidade eu ainda não encontrei profissional de referência, né, para estar ministrando esse curso, passando esse treinamento para mim, eu decidi me inserir de uma forma que fosse acessível, que no caso foi o alisamento. Eu já fazia alisamento, né, só aperfeiçoei a prática,
Fiz cursos específicos, né, para a área de alisamento, cursos de alisamento personalizado, para que eu pudesse melhorar meu processo, entregar algo que fosse diferente daquilo que todo mundo já entrega em relação ao alisamento. Foi o que eu fiz alguns cursos, né, e esses cursos me trouxeram alguns diferenciais e comecei a aplicar. E aí em 2022, já em janeiro, eu já comecei a fazer isso. Em 2021, no final de 2021, em dezembro de 2021, como eu já tinha vários planos no papel, eu comecei a mentalizar que em 2022 eu precisava materializar isso. Precisava me aproximar do meu negócio, do meu plano ali, da minha meta, que era ter o meu negócio associado ao que eu já sabia fazer, que era mexer com o cabelo. E aí foi que eu fiz. Como eu estava trabalhando, né, em 2021, em 2021 eu estava trabalhando já na área da segurança do trabalho, então eu tinha um dinheirinho ali e eu comecei a comprar as primeiras ferramentas. A mais importante era a chapinha e o produto. E aí eu comprei, fiz muitas pesquisas, né? Tive boas referências assim para comprar coisas de qualidade, porque eu não queria fazer um serviço qualquer, um serviço comum nas pessoas. E aí eu comprei um bom produto, né? Com muita pesquisa, comprei uma chapinha decente, consegui comprar. Ainda não tinha conseguido comprar cadeira, lavatório e carrinho auxiliar, essas coisas mais específicas. Então, a princípio, eu atendia numa cadeira de plástico, né? Só comprei um tapete que eu colocava na cadeira para ficar mais confortável, já que a pessoa fica muito tempo fazendo o procedimento, de 3 a 4 horas, dependendo. E aí, comprei o básico para dar ali os primeiros passos, e eu lembro que já em janeiro de 2022 já comecei a fazer os primeiros atendimentos de cabelo. E foi muito legal, porque o retorno foi muito bom. Juntamente a isso, eu já abri um Instagram, né, e ia colocando lá, alimentando com as primeiras coisas que eu fazia. A princípio, eu atendia parentes, familiares, atendia tios, primos, minha mãe, minha irmã, fazia no pessoal. E como o resultado era bom, né, os feedbacks eram positivos, eu vi a oportunidade de fazer em outras pessoas também, que também iriam gostar, assim como minha família gostava do que eu fazia. E aí, fui mostrando meu serviço, o retorno foi muito rápido. Eu lembro que quando eu iniciei em janeiro de 2022, até aqui, sempre apareceram clientes, sempre apareceram pessoas para fazer o procedimento, para ter curiosidade, porque o serviço que eu mostro lá no Instagram é um serviço bom, né? Um serviço ali aparentemente de qualidade mesmo. Esse foi o meu objetivo. E sempre foi assim, baseado lá no que eu botava, nos cabelos que eu já fazia. Aí as pessoas me procuravam, confiando no meu serviço e achando que era diferente mesmo do que as pessoas de alisamento vinham oferecendo. E aí, gente, resultado. Sempre tem um retorno, feedback muito bom, né? Então eu acredito muito que eu estou no caminho certo, porque os meus resultados, as clientes que vêm me mostram que eu estou no caminho certo, que acreditam, né? Que dão credibilidade ao que eu faço. E aí isso me faz eu ter a certeza que eu estou no caminho certo, né? Ainda preciso melhorar muito o processo, estou buscando melhorar sempre, todos os dias. A princípio é isso, né, o procedimento de alisamento que eu ofereço, mas eu ofereço com muita qualidade, né, com garantia e resultado. Todo tempo eu tenho cliente, todo tempo as pessoas me procuram, as pessoas buscam o serviço, venham fazer o procedimento comigo, nos finais de semana, que eu atendo nos finais de semana. Um outro diferencial meu também é que eu faço atendimento em domicílio, isso aí é muito bom, porque nem todo mundo às vezes quer vir no teu endereço, nem todo mundo quer vir em casa porque tem filho, porque tem outras demandas, então prefere que eu vá. E aí é uma forma de eu estar também segurando, fidelizando o cliente, indo até ele. E aí tem dado muito certo, tá? Até aqui tem dado muito certo. É uma certeza que eu tenho que eu não posso desistir, né? Porque as coisas estão se desenrolando de uma forma positiva. Tô sempre fazendo esses registros aqui para mostrar para vocês que tudo é possível, né? A base de correr atrás, de força, de garra, de dedicação, de
colocar no papel para dar certo, né? E acreditar, assim, sempre buscar o melhor, não buscar o que a média, que é o que todo mundo já faz. Busque sempre ter um diferencial. Hoje no meu protocolo de alisamento eu tenho um diferencial, porque o que eu faço no meu alisamento nem todas as pessoas fazem, então para mim isso é um diferencial. Isso é o que segura o cliente comigo, isso é o que faz ele voltar. Então, resumindo tudo que eu falei, todas as empresas que eu passei, dependendo das funções distintas, me fizeram eu evoluir e ser a pessoa que eu sou hoje, entregar o serviço que eu entrego hoje. A questão do atendimento, da comunicação, de ser flexível, de ser maleável, de ser acessível, tudo isso foi aqui agregando, né? Que foi agregando aqui na minha bagagem. E aí, todo caminho que a gente vai, né? Todo caminho que a gente percorre, ele tem um propósito lá na frente que a gente consegue compreender com mais clareza lá na frente. E já tô um pouquinho cansada de falar. Talvez eu traga essa parte aqui final com mais clareza, com mais detalhes, tá, gente? Porque eu acho a minha história muito interessante. A forma como tudo se desenrolou é muito massa, assim. Até eu, assim, admiro muito o meu processo, né? Porque eu poderia ter trilhado outros caminhos, né? Mas eu decidi trilhar esse, porque eu sempre acreditei no que eu acredito. Sempre confiei no que eu acredito, nas minhas convicções, nas minhas certezas que eu tenho aqui dentro. E é isso que hoje me move, né? Isso que hoje me motiva. E aí, não deixo ninguém interferir nas minhas convicções. Amo muito a minha mãe e minha família, mas nem eles eu deixo interferir assim no que eu acredito. Quando eu tenho uma coisa em mente, quando eu boto na minha cabeça, eu boto pra frente, eu faço acontecer, eu realizo e só depois que eu conto. Se der errado, né, eu tenho a oportunidade de fazer novamente e tentar fazer melhor. E se der certo, melhor ainda, mas eu sempre acredito muito nas minhas convicções. Acredito muito no que está aqui, no que queima aqui, né, no que vibra aqui dentro. E até hoje tem dado muito certo. Então, assim, um recadinho final que eu tenho para dizer para vocês: não desista, não desacredite naquilo que só talvez tu entende, né? Tu e talvez Deus, porque tu compartilha, né? Tu te ajoelha e coloca diante dele os teus planos. Não desista daquilo que você tem convicção. Não deixe que as pessoas joguem água na sua chama, porque tem muitas pessoas que se levantam sim com esse objetivo, às vezes até da família, gente, não fazem de forma maldosa, fazem talvez para querer proteger. Então o que eu digo é, não desista, acredite nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas convicções, nas suas metas, e uma hora elas sempre vão dar certo, sempre, gente. Todo trabalho duro, no final ele tem uma recompensa muito grande. Então não desacreditem nisso, tá? Toda semente que ela é plantada, ela dá fruto. E os frutos sempre serão bons, tá? Principalmente quando as sementes são as sementes de força, dedicação, garra, persistência. Isso sim vai sempre trazer um retorno muito bom, muito positivo. Não deixe de acreditar, não deixe de ter fé. Eu vou terminar aqui porque eu já não estou mais com as ideias muito firmes aqui. Já tô com um pouco de sono e a minha voz já tá um pouco falhando. Então eu vou finalizar por aqui e talvez trazer outros vídeos, né, gente? Outras ideias, outras informações bem interessantes aqui. E um dia pretendo mostrar esses vídeos, né, gente? Para que eles possam fazer diferença na vida de outras pessoas. Então é isso. Fiquem com Deus. Eu desejo sorte, né, na caminhada, nos planos de vocês, nas metas. Assim como um dia eu quis esse apoio, né, na minha caminhada também. Eu desejo tudo de bom na caminhada de vocês que vão assistir esse vídeo. Fiquem com Deus. Boa noite. Até o próximo vídeo.